Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Em Verdade, em Espírito, né? Que tem como a prioridade pregar a verdade em verdade e com o Espírito Santo na vida e nesse canal. E nós estamos no meio, mais do que no meio de uma série da revelação do Apocalipse, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema número 13. O tema número 13 fala sobre o Apocalipse 17, né, do Apocalipse, né? E por que é o tema 13? É porque tem os temas, eles têm, talvez envolve mais de um capítulo. Por exemplo, se eu estudar o capítulo 3, ele não termina, ele continua ainda o mesmo tema no tema 4, no 2, ele continua o 2 e o 3, porque senão não conclui o tema. O 4, ele é sozinho, né? Ele falou sobre o trono de Deus. Aí tem o 5 e o 6 que vai falar sobre o quê? Os 7 selos, né? Então, agora como nós estamos no tema 13, nós vamos falar do Apocalipse capítulo 17, porque anteriormente nós estudamos o 15 e o 16. Né? Então agora nós vamos falar sobre o Apocalipse 17, que vai falar sobre o quê? A grande meretriz. Quem é essa grande meretriz, né? Quem é ela, né? Então, dos capítulos do Apocalipse, quem sabe o capítulo 17, ele é o mais difícil de interpretação. Muitas pessoas eles ficam vagueando e não entendem direito o Apocalipse 17. Existem várias teorias, né? Então, o que a gente vai falar no decorrer de todo o estudo do Apocalipse é que Apocalipse, Daniel, as profecias da Bíblia, ela é uma profecia que ela se estende, ela se amplia, ela não fica fechada naquele pacote. Ela vai se ampliando no decorrer da história da humanidade. Então, existem símbolos, elementos que não estão bem definidos. E, de fato, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreendermos o que esse capítulo quer nos ensinar. Mas nós iremos apresentar algumas possibilidades. Convido a você a tomar a sua Bíblia e abrir Apocalipse 17. E nós vamos descobrir juntos a vontade de Deus para a nossa vida, conforme revelada nesse livro. Tá? Então feche seus olhos para nós podermos fazer uma oração. Santo Espírito, como foi dito, nos ajude a entender e decifre, amplie essa profecia em nossa vida, em nossa mente, e nos ajude a entender para onde está indo a humanidade de acordo com as tuas profecias do Apocalipse e também de Daniel, de Isaías e todos os profetas. Nos ajude, Pai. Esteja com o meu amigo, minha amiga, o jovem, o adolescente, o pré-adolescente que está vendo esse estudo. Ajuda ele a entender a tua vontade, como é descrito na palavra de Deus, e nos revele os mistérios dos dias de hoje, do passado e também o que vai acontecer no futuro. Porque o Senhor é o único que pode isso. E esteja conosco nesse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, quem é essa grande meretriz? Como será esta queda, né, da grande meretriz? Esses são detalhes que nós iremos ver no estudo de hoje. Abre a sua Bíblia aí. Eu acredito que você já deve estar aberto, né? Apocalipse 17. Nesse capítulo nós temos duas figuras interessantíssimas. Primeira, uma prostituta, e ela está vestida de escarlate, e ela está adornada com joias, e ela tem um cálice de ouro na mão. E ela está montando uma besta também escarlate. E esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, nossa tarefa hoje é tentar identificar esses elementos na profecia. Coisa que não é muito fácil. Vários teólogos, que eu já disse, têm escrito sobre esse tema e eles ainda não chegaram a um consenso. E nós iremos apresentar aqui duas posições a respeito do tema que essas duas posições são definidas por alguns teólogos, certo? Mas vamos deixar que a Bíblia fale e vamos caminhando de acordo como Deus vai nos permitindo, tá bom? Vai ampliando a mensagem para nós. Então abra para nós aí Apocalipse 17, versículo 1 e versículo 2. Olha só o que está escrito lá. E veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo:
vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram, quem? Os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então todos os habitantes da terra estão embriagados com esse vinho dessa grande meretriz. Até aqui por enquanto, né? Interessante que nós temos aqui um anjo. Ele parece e diz assim para João: vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Que anjo é esse? Aqui está dizendo que é um dos anjos que tem as 7 taças. Que 7 taças são essas? A taça das pragas, que a gente já comentou, que nós lemos no Apocalipse 16, 15 e 16 do estudo passado, que foram derramadas. E aqui até é bom trazer mais uma lembrança à memória. Quando o Apocalipse foi escrito, não havia capítulos, não havia versículos, nada disso. Era uma carta corrida. Então, a inserção de capítulos, né, e a versação, né, de versículos, isto é uma obra muito recente. As cartas da Bíblia eram cursivas, escritas à mão. Então, alguém que coloca os versículos e capítulos aqui, ele tentou sistematizar mais ou menos e fazer uma divisão. Então, aqui você percebe que quando começa o Apocalipse 17, que na carta original não existe capítulo 17, já é cursiva, o que a Bíblia está dizendo? Terminaram de ser derramadas 7 pragas. Agora, um dos anjos que acabou de derramar as 7 pragas, as pragas, né, vem dizer para João: vem, eu vou te mostrar o julgamento dessa grande meretriz. Então nós entendemos que esse julgamento ele está posterior, ou durante pelo menos o derramamento das pragas. Porque podia ser o primeiro anjo. Ele foi, derramou a sua taça e já veio falar com João, enquanto os outros ainda derramavam. O certo é que o julgamento dessa meretriz está acontecendo no momento posterior à queda das primeiras pragas. Isso quer dizer que quando ela está sendo julgada, não é um julgamento para definir se ela vai ser salva ou não. Quanto tempo levará para essas pragas caírem? Uma por ano? Ou todas chegarão de uma vez? Só existe um verso no Apocalipse que diz que em um só dia sobrevirá um juízo de Babilônia. Algumas pessoas querem pegar esse texto e aplicá-las ao juízo das pragas. Se isso for feito em um só dia, dá-nos a ideia de um ano. Mas muitos teólogos não concordam com essa explicação, de que essa expressão em um só dia se refiram às pragas. O certo é que elas serão sucessivas e nós precisamos de pelo menos alguns meses para que elas fossem derramadas sucessivamente. Mas quanto tempo exatamente a Bíblia não revela. Então, um dos anjos que derramou as pragas vem para João e diz: João, vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. E aqui nós temos que entender que o assunto da visão é o julgamento da grande meretriz. Agora, um outro detalhe interessante. Quando o anjo diz assim: João, eu vou te mostrar o julgamento, existe no grego, no grego, língua que o Apocalipse foi escrito, 2 palavras para julgamento ou juízo. A primeira palavra, isso é bom você anotar aí, tá bom? A primeira palavra é crisis, C-R-I-S-I-S, crisis. E a segunda é crima, K-R-I-M-A, crima. Então, elas têm ela tem significados diferentes. São 2 palavras que no português às vezes são traduzidas como juízo, julgamento, indistintamente. Só que no grego há uma diferença. O que quer dizer a palavra crisis?
é quando alguém está com um juízo em andamento. Certo? Está tendo um juízo, está em andamento. Quando a Bíblia usa no grego essa palavra, é um julgamento que ainda não se fechou, não se consumou. Mas quando a Bíblia usa o termo grego crima, significa a pronúncia do resultado, o veredito, a sentença, que pode ser positiva ou negativa, absolvido ou condenado. Mas quando se usa a palavra crima, a ideia aqui é da pronúncia, do resultado. Ou seja, não está em andamento, como é a ideia da palavra crises. Agora, qual é a expressão que você acha que o anjo usou aqui? Crises ou crima? Crima. Por quê? Porque o caso já foi definido. Não está em julgamento ainda. Porque as pragas já estão caindo. Jesus já deixou o santuário. Então o julgamento que define a salvação ou perdição já aconteceu. Esse julgamento aqui é simplesmente, diz assim, vem João e eu vou mostrar, já aconteceu, para você qual é a sentença da grande meretriz. Qual é o veredito sobre ela, qual vai ser a condenação dela. Essa é a ideia. Então João ouve do anjo isso. Vamos ver então o que acontece aqui no Apocalipse 17. Nós podemos dividir o capítulo em 3 partes. A primeira parte, Apocalipse 17, de 1 a 2, que nós lemos, João está descrevendo um incidente. Veio um anjo que tinha as 7 taças, falou comigo dizendo, fala do profeta. Essa é a primeira parte. A segunda parte é Apocalipse 3, de 3 a 6. Apocalipse 17, versículo de 3 a 6. Lá diz assim, vai haver, nesses versículos de 3 a 6, vai haver uma descrição. João vai descrever o que ele viu. O anjo mostrou para ele. Então aqui nós podemos colocar na segunda parte, descrição dos símbolos por João. Ele vai descrever o que ele viu. A terceira parte é do Apocalipse 17, do versículo 7 a 18. Lá o anjo vai explicar o significado do que ele viu. Então a gente pode colocar aqui como explicação do anjo. Então o Apocalipse 7 pode ser dividido muito bem nessas 3 partes. Vamos então para a descrição dos símbolos. Apocalipse 17, versículo 3. Diz assim, transportou-me o anjo em visão, em espírito. Quando o profeta usa essa palavra transportou em espírito, ou seja, ele foi levado em visão, não que o corpo dele foi, a ideia dele é o pensamento dele, a visão dele. Então, transportou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, num animal. Animal o quê? Escarlate. O que é isso? Vermelho. Né? A escarlate se parece com a cor vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmias com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos essa expressão aqui. Estão lembrados? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então o verso 3 diz isso. João viu essa mulher aí. Apocalipse 17, versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então é uma meretriz, é uma prostituta. Ela se veste com as cores que se vestiam as prostitutas naquela época. Ela está usando o que o pessoal usava nos tempos da Bíblia. Ficava claro para alguém, quando chegava numa cidade, as mulheres que vendiam seu corpo em troca de dinheiro. João vê essa mulher. No Apocalipse 17, versículo 5, diz assim, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério,
Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta meretriz, esta prostituta tem filhas, e o que revela Apocalipse 17. Vamos continuar, Apocalipse 17, versículo 6 diz assim: então, Apocalipse 17, versículo 6, está escrito assim: então vi a mulher embriagada com o sangue de quem? Dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então João descreve aqui o que o anjo mostrou para ele. E ele ficou espantado com a visão. E essa mulher também estava bêbada. Bêbada com o quê? Com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, ela estava bêbada porque ela bebeu do sangue dos santos que ela matou. Agora no Apocalipse 17, versículo 18, diz assim: a mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Olha, então, Apocalipse 17 e 18 é também uma informação a respeito da meretriz. Voltando para Apocalipse 17, versículo 7, nós vamos encontrar agora, antes, um resumo da meretriz. Agora nós podemos pontuar 9 características dessa grande meretriz. Quais são essas 9 características? Nós vamos ver. Primeira, ela está sentada sobre muitas águas, no verso 1. Lembra do que significam águas em profecia? Povos, nações, multidões e línguas. No Apocalipse 17 e 15, as águas são povos, nações, multidões e línguas. Isso está no Apocalipse 17, versículo 15. Segunda característica. Ela se prostituiu com os reis da terra. Verso 2. Prostituição na Bíblia em termo profético é adultério espiritual. Deixou a verdade de Deus e aceitou outra verdade, outra doutrina. E você se corromper com o erro, com falsas doutrinas, com os ídolos, isso é adultério espiritual. Israel foi acusado muitas vezes de adultério espiritual, porque eles deixavam Deus para ter relações com os deuses, dos ananeus, dos amorreus, dos cananeus. Né? Então essa expressão adultério é quando alguém se relaciona com falsos deuses, ou a prática de doutrinas que não são bíblicas, costumes que não são bíblicos. Terceira característica, ela embebedou os habitantes da terra. Verso 2 está falando também sobre isso. Ela tem vinho e ela bebe, ela embebeda, na verdade, ela embebeda os habitantes da terra. E eu já disse para vocês que vinho pode ser uma alusão também a quê? A falsas doutrinas. Ou seja, ela alimenta os habitantes da terra com o seu erro. Quarta característica, ela estava no deserto, versículo 3. Veja, a palavra deserto aqui, no grego, não dá a ideia de um local despovoado, mas dá a característica da mulher, que ela estava no deserto, estava numa situação ela estava desértica, ou seja, faltava alguma coisa nela. A ideia de sequidão aqui tinha apenas o que embebedar as pessoas, nada mais para oferecer. Ela tinha só que fazer as pessoas errarem, fazer coisas erradas, se afastar de Deus, mas não tinha mais nada para oferecer. Quinta característica, ela estava montada numa besta escarlate, versículo 3. Sexta característica, vestia de púrpura, ouro, pérolas. Sétima característica, na sua fronte tinha o nome Babilônia Grande, a mãe, a grande mãe. Oitava característica, estava embriagada com o sangue dos santos, no versículo 6 diz isso. E a nona característica é a grande cidade que domina, no verso 18. Também com essa mulher. Então essas características são pintadas para essa mulher. Olhando para o livro de Apocalipse, quem você acha que representa essa grande meretriz?
Que outro poder nós já estudamos aqui que assemelha-se a essa prostituta? Lembra da primeira besta de Apocalipse 13, versículo de 1 a 10? Não é esta besta que também persegue aos santos? Olha para Apocalipse 13 e vamos tentar ver um paralelo para ver se essa prostituta é o mesmo poder de Apocalipse 13. Olha só o que diz lá. Vi emergir do mar uma besta. Esta besta que emerge do mar, a outra está sentada sobre muitas águas. Essa emerge e essa está sentada sobre muitas águas, né? Não é um paralelo interessante? Que a gente tem que dar atenção? Olha, essa besta também tinha 10 chifres e 7 cabeças. Não está parecida também com esta meretriz aqui? Também tem 10 chifres e 7 cabeças. Olha para Apocalipse 13, versículo 7. Abra aí Apocalipse 13, mas deixa marcado o 17 aí, tá? Apocalipse 13, versículo 7. Olha só o que diz. Foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A besta de Apocalipse 13 peleja contra os santos. Está bem embebedada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, né? Ela também está embebedada com o sangue dos santos. Ou seja, pelo paralelo dos textos, a gente pode concluir que essa meretriz do Apocalipse 17 é o mesmo poder do Apocalipse 13. Podemos, né? Concluir isso. Que nós já identificamos como sendo Roma, em suas duas fases, imperial e papal. Mas, como estamos falando do momento do derramamento das pragas, Roma imperial já não entra mais. Estamos falando aqui de Roma papal. Agora, olha que interessante, esse ponto não é tão complicado, segundo os teólogos da atualidade. Eles identificam essa mulher como sendo Roma papal. Agora, a dificuldade nossa está em identificar quem é a besta que ela monta. E aqui está o nosso desafio agora. Tentar identificar quem é esse poder que carrega a mulher. O anjo veio para explicar a João a respeito dos símbolos. E o anjo então vai apresentar alguns detalhes. No Apocalipse 17, versículo 7, diz assim. Abra aí Apocalipse 17, por isso que eu falei para você deixar marcado. Apocalipse 17, versículo 7. Diz assim. O anjo, porém, me disse, por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Então agora ele vai dizer um mistério. E que mistério é esse? Então vamos lá. Primeiro, Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, olha só, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos tentando juntar as informações agora sobre a besta. O que esse verso revela sobre ela? A besta que viste era e não é, mas aparecerá. Então, ele está falando aqui de 3 momentos desse poder. Lembra que besta é um poder? Então, 3 momentos em um único poder. E ela vai subir do abismo e caminhar para a destruição. Vamos para Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Abre a tua palavra aí, Apocalipse 17, versículo 9, para nós entendermos o que está querendo dizer lá, certo? Leia comigo. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Versículo 10. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo.
Vamos continuar, Apocalipse 17, versículo 11. Olha só o que diz lá. A besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei. E procede dos sete que eu acabei de falar agora, né? 5 já foram, um existe e o outro ainda virá. E agora aparece o oitavo rei, que procede desses 7, certo? E caminha para a destruição. Quantos elementos João está apresentando agora, né? Surge aí um oitavo rei. E esse oitavo procede dos 7, caminha para a destruição. Apocalipse 17, versículo 12 e 13. Olha só o que diz aí na tua palavra. Versículo 12 e 13 diz assim. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento e oferecem o que? A besta o poder e a autoridade que possuem. Agora os 10 chifres, que representam 10 reis, vão dar o poder à besta. Vamos continuar, Apocalipse 17, versículo 14. Eu acho que está ampliando, você está entendendo, né? Então, Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? Jesus. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui estão os 144 mil. Eles vencerão com o Cordeiro. Apocalipse 17, 15 diz o seguinte. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Nós já estudamos que isso aqui, o que é isso aqui. E hoje já mencionamos esse verso. E finalmente agora, Apocalipse 17, versículo 16 e 17. Olha só o que diz. Os 10 chifres que é a besta, odiarão a meretriz. Os 10 chifres e a besta odiarão a meretriz. Opa! E farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, ou executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Quanto simbolismo, não é verdade? Nós vamos ter agora que fazer uma retrospectiva, um resumo de tudo que o anjo está dizendo para João e tentar decifrar esse enigma profético. Quem é a besta que está carregando agora Roma papal? Os versos que nós já lemos, nós chegamos à seguinte conclusão. Ela era escarlate na Bíblia é uma cor vermelha, que às vezes também é a cor do pecado, versículo 3, né? Tem nomes de blasfêmias, tudo no versículo 3. Tem 7 cabeças, agora é no versículo 3, versículo 9 e 10. Tem 10 chifres, continua, versículo 3 e também versículo 12. Era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, versículo 8. É também o oitavo rei, versículo 11. Recebe a autoridade dos 10 chifres, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, versículo 13. E o reino será dado à besta, versículo 17. Quem é esse poder? Por que muitos têm a tendência de achar que essa besta, este animal, refere-se ao mesmo poder de Apocalipse 13, de 1 a 10? Porque há semelhanças. Por exemplo, lá nós temos uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é isso que aparece em Apocalipse 13? Esse poder também tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, né? Agora, por que é que essa besta não pode ser a primeira besta do Apocalipse 13? Por causa do verso 16. Apocalipse 17, verso 16. Olha o que diz lá. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a quem? A meretriz. A meretriz não já foi identificada como sendo Roma papal?
Então a besta que ela cavalga também não pode ser Roma papal. Porque no final da história elas vão se odiar. Se elas vão se odiar, tem que ser uma outra entidade. Entendeu? Nós já identificamos a meretriz que cavalga a besta como sendo Roma papal. E a primeira besta do Apocalipse 13 também é Roma papal. Então, se alguém quer supor que essa besta é Roma papal, não pode ser. Porque ela vai odiar a meretriz que ela carrega. Então, não pode ser o mesmo poder. Tem que ser dois poderes distintos. Então, nós já eliminamos um poder. Esta besta não pode ser Roma papal. Então, quem é ela? Eu queria apresentar para você agora duas possibilidades. Tá bom? Duas possibilidades, de acordo com a teologia dos contemporâneos e a antiga, né? E foi chegando, que nem eu falei para você, profecia é algo que se amplia, vai se desvendando, tá bom? Primeira possibilidade. Esta besta escarlate é um símbolo do próprio Satanás. Porque há uma grande semelhança entre esta besta e o dragão do Apocalipse 12, que é Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Olha para o Apocalipse 12, versículo 3. Lá diz assim, abra lá, Apocalipse 12, versículo 3. Lá diz assim, viu-se também outro sinal no céu. E eis que um grande dragão, de que cor? Vermelho e escarlate, são cores similares, com 7 cabeças e 10 chifres. E ainda tinha nas cabeças, o quê? 7 diademas. Quando chegamos agora a esta besta do Apocalipse 17, ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, esta é uma semelhança. Eles possuem a mesma cor, escarlate ou vermelho. E os dois se opõem a Jesus Cristo. No Apocalipse 12, versículo 3, está aí o dragão atacando a Cristo. E no Apocalipse 17, 14, e também, né? Então, por essa semelhança, alguns dizem assim, este animal que a meretriz monta é uma figura do próprio Satanás. Se isto é verdade, o que fazer com o Apocalipse 17, versículo 8, então? Que diz assim, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Se aplicamos esse verso aqui a Satanás, como nós podemos entender a besta que era, não é, mas aparecerá? Aqueles que defendem essa posição dizem o seguinte, o dragão era hoje. A atuação dele no mundo, perseguindo aos santos. Não é o período dos 1000 anos em que Satanás está preso. Isso estudaremos em detalhe numa próxima lição, que será o Apocalipse 20, né? Mas no Apocalipse 20, desce um anjo poderoso do céu com uma corrente na mão. E ela aprisiona Satanás por 1000 anos. Depois de 1000 anos, diz o Apocalipse 20, Satanás é solto. Então a besta que era e não é, mas aparecerá, então é uma possibilidade? É. O próprio Satanás está sendo representado por essa besta. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, esta besta escarlate é símbolo também dos Estados Unidos da América do Norte. E essa posição ganha um pouco de força a partir de um princípio da interpretação da profecia que nós ensinamos a vocês, que eu sempre falo nos estudos. A profecia é uma verdade que se amplia, vai sendo revelada no decorrer da história da humanidade. Lembra de Daniel 2? Lá falava do sonho da estátua, de 4 metais que representavam 4 impérios. Quando vamos para Daniel, nós temos também 4 animais, que representam os mesmos impérios, só que em uma riqueza muito maior de detalhes, né? Agora, olha para o Apocalipse 13. Se esta meretriz que cavalga a besta já foi identificada como sendo a primeira besta de Apocalipse 13, não é lógico supor que o outro poder que surge
que vai apoiar a besta de Apocalipse 17, a carrega? Não faz sentido isso? Então, esta é uma possibilidade. Se for assim, no panorama escatológico do Apocalipse, os Estados Unidos serão o último poder político-militar de alcance global. Como vimos no Apocalipse 13, porque ele vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal sobreviveu. E que assumirá atitudes imperiais como 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. O que eu quero dizer com isso aqui? O que representa as 7 cabeças desse planeta, dessa besta? O anjo não explicou isso para João. Aqui no Apocalipse 17. Olha só o que diz no Apocalipse, no versículo 9. O que diz lá? Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também o quê? 7 reis. Versículo 10. Dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Nós explicamos para você já esse versículo quando estudamos o primeiro poder de Apocalipse 13, né? Dizendo que essas 7 cabeças são 7 reis ou 7 impérios que atacaram o povo de Deus ao longo de todas as eras. E aí nós mencionamos para você o Egito, a Síria, que destruiu 10 das 12 tribos de Israel, Babilônia, que levou cativo as últimas, Benjamim, né? Judá e Efraim, né? Levou cativo, a Medo-Pérsia, que destruiu Babilônia, né? E levou, acabou o cativeiro dos 70 anos de Daniel e o povo de Israel, né? Na Medo-Pérsia, a Grécia, né? Que são 5 aqui, dos quais 5 caíram, esses 5 já foram. Quem é que veio depois da Grécia? Roma, que é o 6º, né? Roma. Um existe agora. João está falando a partir do 1º século lá do Império Romano, que ainda não, que um ainda não chegou. Então ele estava falando da época dele e um ainda não tinha chegado. Quem não havia chegado? Roma papal, o papado, que é o 7º. Então essas 7 cabeças representam esses 7 impérios. E os Estados Unidos, como se relacionam com eles? Não diz aí que ele também é o 8º rei que procede dos 7? Ou seja, a inimizade que Satanás, ao longo de toda a história humana, demonstrou contra o povo de Deus, desde o Egito até Roma papal, vai culminar agora numa obra maior nos Estados Unidos da América do Norte. Por isso ele também é o 8º rei. Agora, como é que ele procede dos 7? Porque a Bíblia diz que o 8º rei procede dos 7. Tem que haver por parte dos Estados Unidos alguma ligação com esses impérios anteriores. E é o que nós iremos ver agora. Ou seja, segundo essa visão, que é uma possibilidade, esta besta escarlate que carrega a meretriz seria os Estados Unidos da América. E isso está em perfeita consonância com o Apocalipse 13. Consonância, né? Com o Apocalipse 13. Por quê? E são os Estados Unidos que vai apoiar o papado lá no Apocalipse 13. E agora, mais uma vez, está carregando o papado. E qual é o momento em que os Estados Unidos vai passar a odiar a meretriz? Lembra que nós falamos para vocês, quando a verdade ficar clara, mesmo para os ímpios e Babilônia for desmascarada, e as pessoas vão se voltar para os seus líderes religiosos, porque é que vocês nos ensinaram de forma errada? Lembram? Aqui está a revolta. É nesse momento
que o apoio que os Estados Unidos deixará de ser dado, deixarão de ser dado. Só que no momento tardio da história, não há mais nada o que fazer, porque a oportunidade de salvação já passou. E voltando então à minha pergunta, qual é a relação dos Estados Unidos com esses impérios que vieram antes dele? Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais. E eu já disse para vocês, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. A 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme apresentado pela besta de 2 chifres em Apocalipse. Pois este poder que apoia Apocalipse 13, o carrega no Apocalipse 17, a besta que sai do mar ou a grande prostituta, que nós já identificamos como sendo o mesmo poder Roma papal. Então, qual é a relação agora? Se de fato esta besta representa os Estados Unidos da América do Norte, que carrega o sistema papal no sentido de dar apoio que ela precisa para os seus decretos dominical e depois de morte. Então, ela também tem que ter uma relação com aqueles que vieram antes dele. E qual é essa relação que tem diante deles? Não sei se vocês já olharam a nota de $1 americano. Pega a moeda, entra no Google lá depois, olha a moeda norte-americana. O que vocês vão ver? Uma nota normal. E tem um pesquisador chamado Vanderlei Dornelles que ele andou pesquisando isso. E ele escreveu um livro muito interessante chamado O Último Império. E nesse livro ele trata desse assunto. Ele faz uma análise da nota de $1 e ele começa a analisar alguns elementos. Primeiro, na nota de $1 está escrito em inglês, né? In gold we trust. Traduzindo, em Deus nós confiamos. Há um aspecto religioso aqui, envolvendo as mesmas questões monetárias da nação. Há ou não há? Sim. Segundo, tem na nota de $1 uma pirâmide. E essa pirâmide tem 13 camadas. E essa 13ª camada, as 13 camadas, tem um estudo que ele fez que elas apontam para primeiro, 13 pessoas que haviam na Santa Ceia. Segundo, inclusive os 12 discípulos mais Cristo, né? Segundo, significava um número de transformação e renascimento na numerologia. Terceiro, existem 12 signos do zodíaco, mais o Sol. Também eram 13 as colônias americanas, assim quando começou a colonização dos Estados Unidos. Por isso os 13 degraus da pirâmide, nessa nota de $1. Ao pé da pirâmide você tem algarismos, o quê? Romanos. E isto cria um vínculo dos Estados Unidos com Roma. Qual é o número que aparece aqui? Nós temos aqui um M, um D, um C, um I, um X, um V e um I. É um número romano. E que número é esse? Que número é esse? 1776 em algarismo romano. O que aconteceu nessa data em 1776? A independência norte-americana. A proclamação da independência. Então, está ali um algarismo romano, a data da proclamação da independência dos Estados Unidos. Isso não cria um link dos Estados Unidos com Roma? O fato de estar ali na língua dos romanos? E o que dizer da pirâmide? Não é esta uma típica demonstração do Egito? Famosa por suas pirâmides? Não temos aqui uma relação também com o Egito? O que dizer também desta águia que aparece na nota de $1? É uma águia de cabeça branca.
Na mitologia, esta é a água de Zeus. Zeus é um deus o quê? Grego. Não temos aqui uma relação, então, da nação com a Grécia? Um dos outros poderes que antecede os Estados Unidos. Antecedeu os Estados Unidos. Então, Vanderlei Dornelles fez um estudo detalhado nesta obra e tem muito mais detalhes a respeito dessa relação que há. Olhe, por exemplo, o olho de Horus, no topo da pirâmide. Segundo alguns, é o olho que tudo vê, certo? Quem era Horus? Era um deus solar, filho de Osíris. Ele está também falando da mitologia. Ele também fala a respeito da expressão latina, anuit coeptis, mas a expressão latina que significa ele sorriu às nossas realizações. Ou seja, há um parâmetro pelas simples notas de $1, de uma filosofia por detrás dessa nação. Quem a une com os poderes que vieram antes dela? Esse assunto não está fechado ainda. Ainda está aberto para mais estudos. Mas essas são duas possibilidades que eu apresentei para você. Por hoje, nós devemos nos confortar com a verdade. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas, né? E está conduzindo a história em direção a um final feliz. Não importa os poderes antagônicos que se levantam contra o povo de Deus. Deus está no controle. E Ele vai levar a história até um final feliz. Existem alguns detalhes na profecia que não estão claros ainda, mas a nós compete a investigação. É por isso que a Bíblia é esse livro extraordinário. E eu devo buscar estudá-lo todos os dias, assim como o mineiro cava a terra em busca do ouro, da pedra, da joia, a nossa joia. Nós devemos cavar na Bíblia. Procurar na Bíblia, perscrutar na Bíblia. E você percebe que depois de tantos anos de pesquisa, de estudos, há descobertas ainda a serem feitas nesse grande livro, nesse livro sagrado, nesse livro extraordinário. Por isso é um privilégio que nós temos de ter esse livro nas mãos e poder estudá-lo, como já fizemos algum estudo passado. Agora, independente dos poderes que aí saem simbolizados, é que a profecia ainda não definiu, que não se definiu, pelo menos, a um consenso teológico. Pelo menos há um consenso teológico. Deus está governando a história. E Ele vai conduzir a nossa história para um final feliz. Não é esta a promessa do livro do Apocalipse? Quando terminamos de ler o livro do Apocalipse, qual é a promessa? Uma promessa que o vencedor herdará o quê? Todas essas coisas. E eu lhe serei pai e ele me será filho. Deus fez lindas promessas para nós. E ao vermos esses poderes no Apocalipse 17 se levantando contra o povo santo, aqui usa a expressão até bebendo o sangue dos santos, embriagada com o sangue dos santos, no sentido de que o povo de Deus ainda está dentro de um conflito, envolto num conflito. Mas esse conflito não vai durar para sempre. Por quê? Porque a profecia aponta o momento em que Jesus voltará para estabelecer o seu reino eterno. E então todos os reinos humanos terão passado. O poder já esteve na mão do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma, mas todos caíram. E no levantar e no quedar dos impérios, nós vimos a mão de Deus, que é soberano, conduzindo a história do mundo para o final feliz. Mas que é isso? Ele deseja conduzir a nossa história para um final feliz. E se nós ficarmos do lado dele, certamente isso vai acontecer com você e comigo, com todos que buscam ele. Quantas coisas maravilhosas, na verdade, Deus revelou em sua palavra com a única intenção de que os servos dele se preparassem para os eventos que diante de nós estão. Pense nisso. Pense no cuidado de Deus, no amor que Ele tem para com todos nós.
E no desejo dele, ele tem um dia, ele tem um desejo de um dia ver-nos todos prontos para a volta dele. Dentro do Apocalipse 17, quero chamar a sua atenção para o verso 14. Assim diz o texto sagrado, falando desses poderes antagônicos a Deus e ao seu povo. Olha só o que diz o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro o quê? Os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu quero crer que esse texto está falando de todos nós. Os eleitos, os chamados que estiverem com o Cordeiro. O texto fala da vitória do Cordeiro sobre as bestas, sobre a meretriz, sobre os poderes. No final da história, a vitória já está garantida. E todos aqueles que ficarem com Cristo também serão vitoriosos. Por isso, eu e você podemos hoje fazer uma escolha. Enquanto as pragas não estão caindo, enquanto a porta do céu está aberta, enquanto Jesus está no santuário, nós podemos fazer uma escolha, estar com o Cordeiro. Porque aqueles que escolherem estar, certamente eles serão vitoriosos. Se entregue a Jesus. Busque, estude a palavra de Deus. Ele vai colocar no seu coração o desejo de ler, de estudar a palavra. Não é esse o desejo também do seu coração? Estar com o Cordeiro? E um dia sair vitorioso pelo sangue dele? Seja o seu desejo. Que Deus abençoe você. Obrigado por ter estado comigo até esse momento. Obrigado porque você está estudando a palavra, querendo aprender. A glória seja dada toda a Deus. Que Ele cresça. Que nós sejamos os mensageiros dele, fazendo Ele crescer. E que nós possamos ficar, que nem o Espírito Santo é hoje, fica nos bastidores. Que nós possamos ficar nos bastidores, levando a glória do nome de Deus. Que Deus te abençoe, te ajude a crescer na vida cristã. Que Deus te abençoe a sempre estar querendo mais a palavra de Deus. E eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor conhece meu coração, conhece o coração desse amigo, dessa amiga, desse jovem, desse adolescente, desse pré-adolescente que está fazendo esse estudo do Apocalipse. Desse senhor, dessa senhora, ou essa pessoa que tem problema visual, mas ouve, que ele possa entender, Pai, plenamente a Tua palavra e que ele possa estar preparado para a Tua vinda, estar entre o lado certo, o lado do Cordeiro, que nós possamos ser vitoriosos. Prepare-nos, ó Deus, para a Tua vinda. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom, né? Ficar na presença de Deus, estudando a palavra de Deus. E eu peço que você compartilhe esse vídeo. Ajude a pregar a palavra. Curta, que isso é importante. Para o YouTube identificar que esse estudo está em relevância. E que tem muita gente vendo. E ele vai levando a mensagem mais longe. Tá bom? Então curta, compartilha e se inscreva no canal. Obrigado, tá? E como sempre eu finalizo os estudos, João 4:24 diz assim, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, no caso com Deus, e em verdade. Tchau, fica com Deus até o próximo estudo, tá bom? O tema 14.